Irmãos queridos, essa semana o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica fez um anúncio que alarmou grande parte do mundo, especialmente Israel, porque o Irã é um país inimigo de Israel, já ameaçou Israel diversas vezes, e esse chefe da Agência Internacional de Energia Atômica disse que o Irã possui 3 lugares de enriquecimento de urânio que não estão declarados. Outras fontes revelaram que 9 bombas atômicas estavam sendo produzidas pelo Irã, e é claro que isso despertou Israel e outras nações que se preocupam com esse tipo de produção clandestina, não declarada, de bombas nucleares, porque a gente já sabe a desgraça que isso foi no passado e o potencial destrutivo que elas têm, e a gente assistiu o início de mais uma guerra. Na verdade, o Israel, que já estava em guerra, agora teve essa guerra ampliada para mais um país, o Irã, e a gente assiste assustado essa escalada da violência no Oriente Médio, quantidade de gente morta, uma boa parte de gente inocente, mas que está em país, que está em conflito bélico, e a gente fica triste, lamenta já a existência de guerras, e agora mais uma escalada. Isso tudo preocupa a gente, porque a gente vê que não se trata de uma pinimba entre 2 países longe da gente. A gente vê que se trata de um problema maior, de problemas maiores que estão ligados a esses conflitos, não é verdade? Puxando aqui para a nossa realidade, a gente vê a escalada de violência em certas comunidades no Rio de Janeiro, o crescimento do império do narcotráfico, do império de certas milícias em certos lugares, onde até mesmo há leis agora proibindo a polícia de entrar e combater essas milícias ali. Isso está dando a elas um poder e um crescimento como nunca visto na história do Rio de Janeiro. Começou nos anos 90 e agora a coisa só cresce. Eu tive assistindo recentemente a um documentário chamado Rio de Janeiro, Paraíso em Chamas, do Brasil Paralelo. Recomendo que todo mundo assista, a gente precisa estar a par do que está acontecendo. E o que o documentário mostra é que, desde os anos 90, essa situação está crescendo de uma forma que hoje fugiu completamente ao controle das autoridades. E mostra que não é um problema de certas comunidades ou zonas do Rio de Janeiro. É um problema que eles exportaram para outros estados, para outras cidades do próprio estado do Rio de Janeiro. E a gente vê o crescimento da iniquidade, a ponto de haver perversos que até mesmo usam o nome de Deus, dizendo-se evangélicos, outros dizendo que, vamos dizer assim, pró-Israel, como se Israel fosse esse povo de Deus da antiga aliança, eleito, né? E dizendo que eles são uma facção ligada a Israel de alguma forma. Todo tipo de aberração surge nesse cenário. E a gente fica vendo isso abismado e fica pensando, caramba, será que um dia essa situação vai ser revertida? Será que a gente vai ver o problema do crescimento no narcotráfico das regiões mapeadas por eles ser revertido, de novo o Estado tomar controle dessas áreas? Pensando lá no Oriente Médio, será que a gente vai ver um dia a paz do Oriente Médio? Não sei se a gente pode sonhar com uma coisa dessas, né? Alguns preferem pensar assim, Jonas, eu acho que o fim está próximo mesmo. Será que o fim está próximo? E se o fim está próximo, qual deve ser a nossa preocupação? Se o fim chegasse hoje, o fim da história como a gente conhece aqui, da civilização humana, chegasse hoje, qual é a perspectiva que a Bíblia me ensina a enxergar isso? Como é que eu tenho que lidar com isso? Jesus garante a gente que a gente não sabe quando Ele vai voltar, mas Ele garante 2 coisas. Uma é que Ele vai voltar, amém? Essa é a primeira coisa que todos nós devemos saber. A segunda é que a gente tem que estar preparado para essa volta dEle. E aí, será que eu e você podemos dizer que hoje nós estamos preparados para a volta de Jesus? Momento do texto que a gente vai ler, aquele momento em que Jesus está se preparando para concluir a sua missão. E aí ele certamente já estava refletindo assim, depois que eu concluir, como é que esses meus discípulos vão ficar? Será que eles vão ficar bem? Eles vão ficar angustiados? Talvez ele já estivesse percebendo os discípulos aflitos
com toda aquela perseguição, com todos aqueles ataques que eles vinham sofrendo, e ele tenha pensado assim: poxa, depois que eu for crucificado, então, eles vão ser tomados de insegurança. Eu preciso dar uma palavra para eles entenderem que mesmo depois que eu ascender aos céus, ressuscitar e for para junto do Pai, eles têm garantia em mim de que a vida deles está guardada. Mesmo que pareça que é o fim da vida terrena deles, não é o fim da vida deles, porque eu vim trazer vida eterna. Eu tenho promessa de vida abundante e de uma vida muito mais rica e consistente do que qualquer coisa nesse mundo pode oferecer para a gente. Então ele dá uma palavra, e eu queria extrair lições dessa palavra dele lá em João capítulo 14, a partir do verso 1. Fica atento à leitura, vamos acompanhar? Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o meu Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam, ao menos, por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Essas são as palavras maravilhosas de Jesus, encorajando a sua igreja, sua noiva. Ele, como noivo, seria tirado, não era assim que estava previsto? E aí, será que eles teriam segurança? Jesus está dizendo: vocês podem ter segurança, vocês podem passar por tudo que vocês vão passar, porque eu vou estar com vocês e vou capacitar vocês nessa missão, porque existem certas características que precisam acompanhar vocês. Eu queria destacar 3 dessas características que demonstram que eu e você estamos preparados para o fim, se ele chegar hoje. A primeira delas é que a gente está preparado para o fim se a nossa fé em Jesus é consistente. Jesus diz assim para eles: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Primeira coisa, o primeiro elemento chave para a gente viver a vida cristã no mundo, entender as promessas de Deus, viver segundo essas promessas e obter dele segurança, mesmo em face da morte física, é se a gente realmente crê em Jesus, é se realmente a gente entende a nossa vocação para ser o povo da fé. No verso 12, Jesus diz assim: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Aquele que crê em mim vai experimentar coisas maravilhosas e grandiosas, maiores até do que as que eu estou fazendo. Há uma promessa de Jesus e uma garantia que vem dele, que eu e você somos desafiados a nos apossar pela fé, gente. Parece tão simples, né? Basta crer. 150 anos atrás, estava no auge do iluminismo, muitos teóricos do iluminismo começaram a desprezar o elemento fé. Começaram a dizer que logo a ciência explicaria todas as coisas. Logo tudo seria trazido à luz pela ciência. Não há necessidade mais de Deus. Não há necessidade mais de fé.
Mas o que a gente vê 150 anos depois é que a ciência não deu conta de responder às questões mais essenciais e profundas da alma humana. O que a gente vê hoje é uma epidemia de problemas emocionais. E a gente vai vendo que quando se despreza algo tão elementar e essencial com o qual a gente foi criado, como a fé, e se cultua a razão, se está, sem dúvida nenhuma, abrindo mão de algo sem o que é desesperador viver. Deus não criou a gente para a gente viver reduzido a uma perspectiva racionalista. Eu só creio no que eu posso explicar. Não, gente, muita coisa a gente não pode explicar. Nosso Deus é um Deus transcendente, Ele está muito para além daquilo que a gente pode medir e compreender. E basta a mínima humildade para a gente constatar isso. Por isso Jesus fala, vocês têm que crer. Vocês têm que deixar que essa fé impacte a vida de vocês. Crer que há um Deus vivo, todo-poderoso, que se importa com vocês, que chamou vocês a ter um relacionamento pessoal com Ele, porque foi Ele que criou vocês, e Ele enviou o Filho dEle para morrer no lugar de vocês. Então a fé de vocês não é uma fé na fé, não é uma fé no sentido de que, religião é uma coisa muito importante. Não, não é. Religião sem Cristo é mentira. É isso que a Bíblia garante para a gente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nossa fé está construída nele. Mas a gente precisa ter uma fé construída nele. Não uma fé oca, uma fé na fé. Andar com fé eu vou porque a fé não costuma falhar. A fé falha, se não for em Cristo ela vai falhar, né? A fé é algo que a gente precisa decidir se apropriar com uma resolução intencional, certeza das coisas que se esperam, convicção daquilo que nós não vemos. Essa resolução que nos motiva e passa a nos moldar. Eu decidi crer nessa escritura, nessa palavra, e ela contém verdades que, uma vez crendo nelas, elas me moldam, me impactam, me transformam. Deve ser assim. Então Jesus está falando, creio em mim. Vocês creem no Pai, creiam em mim. Eu e o Pai somos um. Vocês têm que construir essa fé que vai fazer coisas grandiosas, porque vocês creem. E a fé é um elemento fundamental. Então, para encher o coração deles de fé, ele diz o seguinte: olha, eu e o Pai somos um. Vocês estão diante do próprio Deus encarnado, mesma substância. Foi isso que o pastor Henrique falou semana passada. Mesmo Deus subsistindo também na figura do Filho. Eu e o Pai somos um. Ele disse o seguinte: eu estou voltando para a casa do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Se vocês creem em mim, vocês creem em Deus. Eu estou voltando agora para a casa do Pai. Mas eu tenho uma boa notícia: vocês não vão ficar sozinhos. Vocês vão receber o Espírito Santo. E tenho mais uma boa notícia: eu estou preparando um lugar para vocês. Eu estou fazendo uma tal obra que vai ser capaz de redimir vocês da condição decaída que vocês estão vivendo. Que vai ser capaz de perdoar todo o pecado e absolver vocês de toda culpa diante da perfeita justiça de Deus. Isso quer dizer que eu estou preparando um lugar para vocês morarem comigo eternamente lá. Amém? Tem um lugar, esse lugar está lá, eu estou indo para lá e eu estou preparando um lugar para vocês irem me encontrar lá. Primeira coisa que vocês não podem perder de vista é que vocês foram feitos para a eternidade. E quando a gente começa a viver numa perspectiva imanente, não é reducionista, existencialista, tudo que existe é o que a gente consegue ver aqui. Gente, o que Paulo fala? Somos de todos os homens os mais infelizes. Porque a gente está abrindo mão do elemento da fé, do transcendente, da eternidade que aguarda a gente. E essa é a verdade que Jesus fala que a gente tem que se apropriar. Você quer saber se depois que vocês passarem por grandes instabilidades, crises, lutas, você quer saber se a milícia tomar conta do seu bairro, o que vai garantir você ali? É a sua fé em Jesus. Você está garantido no Senhor. Não é o Estado que vai prover sua segurança, é o Senhor. Creia nisso. O
Estado vai tentar fazer a parte dele, mas talvez falhe, talvez não consiga. Então a sua vida, vivendo ou morrendo, está nas mãos de Deus. E foi chamada a viver na perspectiva da eternidade e dessa fé que a gente tem. Jesus está dizendo para os discípulos que eles tinham que acreditar nisso. Se você crê nisso, aí, gente, você está preparado para o fim. Jesus pode voltar hoje. Você está preparado, que você crê no mais essencial e no mais importante. Talvez a gente não vá ver paz no Oriente Médio nunca. Talvez a situação do Rio de Janeiro só piore, do Brasil só piore. Mas uma coisa é certa: um dia a gente vai estar diante do nosso Deus para viver em adoração e serviço a Ele eternamente. Amém? Gente, a filha de Jairo estava morta. E sabe o que Jesus diz para Jairo? Não tenha medo, creia somente. Talvez você olhe para certos aspectos da sua vida e diga: cara, morreu, já era, perdi. Não tem mais como consertar, não tem como remediar essa situação. E Jesus está falando: não, tudo que aos seus olhos é irremediável, se você crer e se colocar diante de mim, eu posso ressuscitar até mortos, eu posso operar um milagre na sua vida. A conversão, o elemento que a gente entra é o elemento da fé, não é? É claro que é dom de Deus, mas é o elemento que a gente atua no momento da nossa conversão, não é? Paulo fala assim em Romanos 10, 9, se com a tua boca você confessar Jesus como seu Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Talvez alguns aqui tenham dúvidas sobre a sua própria salvação. Será que eu sou salvo mesmo? Você, no seu coração, crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por você e por amor a você? Paulo está falando, se você crê assim, você tem garantia de salvação. Se você abraça e se apropria pela fé dessa verdade. Será que a gente pode dizer hoje que a gente tem sido conhecido como homens e mulheres de fé? Esse deve ser o anseio de todo cristão verdadeiro. Cara, eu quero ser conhecido como um homem de fé, como um homem que vive aos pés do Senhor, que vive no exercício pleno dessa fé, alguém para quem a fé é o seu ponto mais importante de segurança. Muitas vezes a gente se esquece dessa nossa vocação, né? Isso acaba impactando na forma como a gente vive as nossas outras vocações. A gente não vive elas na perspectiva da fé. E Jesus está falando, vocês não estão se preparando para o fim, se vocês já agem assim, mas vocês precisam voltar a se preocupar em focar a relação de vocês comigo. Você pode dizer que Jesus é seu maior anseio, o retorno de Jesus é seu maior anseio? Essa deveria ser a expectativa de todo cristão. Todo cristão deveria estar pronto para dizer assim, olha, o meu sonho, você quer saber qual é o meu sonho? Que Jesus volte hoje. Não tem nada que eu anseio mais, que eu desejo mais, do que estar face a face com o meu Senhor. Esse deve ser o nosso desejo, irmãos. Talvez a gente deseje pouco isso, pense pouco nisso, porque a gente está muito cheio desse século na cabeça, né? Nosso coração está muito preso a coisas muito pequenas aqui. A segunda característica que Jesus fala que tem que estar com a gente, se a gente quer estar preparado para o fim, é que a gente está preparado para o fim se a gente tem seguido no caminho. Você pode dizer que tem seguido no caminho? E essa é uma pergunta, né? O que seria seguir no caminho? Nos anos 80, eu cresci numa igreja evangélica em que havia uma constante pregação a respeito do fim dos tempos, da volta de Jesus. Havia uma expectativa na igreja evangélica, de um modo geral, quanto à volta de Jesus. E alguns materiais eram distribuídos para conscientizar a igreja de que você precisa evangelizar, você precisa pregar, porque as pessoas estão indo para o inferno, Jesus pode voltar a qualquer momento, as pessoas vão ficar. Havia esse senso de urgência. E parece que hoje se perdeu essa expectativa do fim, não é? Parece que não há mais um senso de urgência na igreja. A igreja está, muitas vezes, em geral, confortável com a ideia de que Jesus não vai voltar tão cedo, mas não foi isso que ele falou.
Ele falou: eu vou vir como ladrão. Você não espera a hora que ele vai chegar, você não sabe, não tem como prever. Quando você menos espera, ele vem. A minha vinda vai ser assim. E qual é o problema de se perder a expectativa do fim, a expectativa da volta de Jesus? É que com isso muitos perdem o temor a Deus. Quando você tem a expectativa de que Jesus pode voltar a qualquer momento, você é tomado de temor a Deus. Eu preciso vigiar, eu preciso tomar cuidado com o modo como eu estou vivendo. Onde é que a gente vê essa perda de temor a Deus? Você vê cristãos professos se embriagando e fazendo do abuso da bebida alcoólica uma bandeira para dizer que são crentes modernos, que são crentes cabeça aberta, que não é esses crentes carola, bitolados. Quando a Bíblia prega equilíbrio nessa questão, muita cautela. Não se embriaguem com vinho, no qual há dissolução, mas embriaguem-se sim com o Espírito Santo. Amém? Quando você vê cristãos antigos tendo que ser ensinados sobre o óbvio e sobre o básico, você fala: perdeu-se o temor a Deus. Algumas festas de casamento que a gente vai, às vezes, de crentes, que tem proibidão sendo tocado na pista de dança. O que é isso, gente? Proibidão? Pancadão, sei lá. E outros ãos aí que não dá nem para mencionar aqui desse púlpito. Isso é perda de temor a Deus. Perdeu-se o temor a Deus. A natureza de algumas celebrações, despedidas de solteiro, certas práticas, que são práticas totalmente pagãs, nocivas, impuras, diabólicas, sendo cultuadas, celebradas por cristãos, porque se perdeu o temor a Deus. Gente vivendo a prática de atividade sexual fora de uma aliança conjugal, como se isso fosse normal, porque no mundo é normal, porque na nossa cultura é assim mesmo. Um dia você está com uma pessoa, no outro dia você está com outra, não deu certo, termina. E a palavra ensina para a gente ter tanto cuidado e tanta cautela quanto a esse assunto do corpo, uma vez que o nosso corpo é templo do Espírito. Como é que alguém que diz que o corpo é templo do Espírito vive em fornicação, gente? Como é que se explica uma coisa dessa, senão perda de temor a Deus? Como é que explica o número de divórcios de cristãos quase igual ao número de divórcios não cristãos? Senão que houve uma banalização da aliança conjugal, houve uma banalização de valores bíblicos, do que seja aliança, do que seja voto. E essa lista, gente, só vai crescendo de uma série de exemplos péssimos que a gente constata de coisas que são praticadas por gente que deveria temer a Deus e aguardar e ansiar pela volta de Cristo, gente que deveria estar no caminho. E aí Tomé pergunta: mas Senhor, que caminho é esse? O Senhor não ensinou para a gente qual é o caminho? Cadê, Senhor, a cartilha, o manual de catecúmenos, de iniciados na fé? Eu preciso aprender a doutrina. Jesus fala: rapaz, a doutrina sou eu, olha para a minha vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você quer saber qual é o caminho? Olha para mim, olha para Cristo. Então, nosso desafio tem que ser olhar para Ele e dizer: caramba, quanta coisa na minha vida precisa mudar à luz do que Ele foi, do caráter dEle, da pureza, da santidade dEle, o próprio Filho de Deus encarnado. Ele é o caminho. Então, a pergunta é assim, não tem que ser assim: caramba, será que hoje vai ser o fim? Será que vai vir uma terceira guerra mundial e a gente vai morrer? Será que para mim está chegando no fim da linha? Isso não interessa. O interessa é: será que eu creio nesse Jesus a ponto de andar com Ele, andar no caminho que é Ele, viver a imitação de Cristo nesse mundo? E aí só esses que vivem nessa busca, a palavra diz que deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1,12. Cuidado. Muita gente sai por aí dizendo: eu também sou filho de Deus. Todo ser humano é um filho de Deus. Não é. A Bíblia não autoriza esse pensamento. Há muitos filhos do diabo no nosso mundo.
O que a Bíblia diz é: aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito. Não são por natureza, nós somos criaturas, mas Ele nos dá o direito de nos tornar filhos de Deus. Amém? Por adoção, fomos adotados por Ele. E aí, mais adiante, no verso 14, como é que acontece isso? Capítulo 14, verso 21, perdão. Mais adiante aí, no mesmo capítulo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Ah, eu amo Jesus. Ama? Vamos ver como é que está a sua vida. Você está imitando Ele? Mais ou menos, né? Não tem amor a Deus onde não há obediência a Deus. É isso que Jesus está falando. Quem guarda os mandamentos, quem encarna o seu evangelho, o seu ensino, esse ama. Quem vive senhor de si mesmo, não ama a Deus coisa nenhuma, ama o seu próprio umbigo. É isso que Jesus está falando. E aí a gente precisa parar e avaliar a nossa vida. Apóstolo Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 11, está falando sobre o fim dos tempos. E aí ele fala assim: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando o dia de Deus. Uma vez que todas as coisas vão culminar nesse fim, esse fim é breve, esse fim se aproxima, vocês devem viver como? Como é que é a forma como o cristão que está se preparando para o fim? Como é que acontece isso? De maneira santa e piedosa, de maneira dedicada ao Senhor, de maneira consagrada a Ele. Jesus fez a parte dele, veio e nos salvou. Agora, qual é a nossa parte como igreja? Buscar a santidade, não é? Onde não há santificação, dificilmente houve salvação. A santificação não salva, mas a santificação é uma evidência de que ali há salvação. Jesus diz o seguinte, Apocalipse 22, verso 13, já no finzinho da Bíblia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Quem vai entrar na cidade pelos portões? Quem tem direito à árvore da vida? Quem tem lavado as suas vestes aqui nesse mundo. Amém, irmãos? E fora, aí Jesus continua, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, não são todos que estão preparados para o último dia, não são todos que estão preparados para o fim. Quem está preparado para o fim é quem crê e tem uma fé consistente em Jesus, anseia pelo seu retorno, porque ama Ele mais do que tudo. Quem está preparado para o fim, segundo Jesus? Quem está no caminho, quem entendeu que Ele é o caminho, a verdade e a vida, não é? Esse pode dormir tranquilo. E também estamos preparados para o fim se estamos em missão. Verso 12: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus está querendo dizer para aqueles discípulos ali, talvez preocupados, desanimados, abatidos: olha, eu estou delegando a vocês uma missão, de levar adiante essa missão que é minha. Qual é a missão da igreja? Pregar as boas novas do reino, não é? Orar, impor as mãos, exercer dons espirituais, ver pessoas sendo curadas, libertas. Quem fazia isso? Jesus. A nossa missão é a missão de Jesus. Jesus está delegando a autoridade para a igreja levar adiante essa missão e dizendo: olha, vocês vão fazer coisas ainda maiores.
Esse é um versículo realmente controverso para muitos, não é? Como assim coisas maiores do que Jesus fez? Ninguém faria isso, né? E aí alguns estudiosos entendem que ele estava se referindo à amplitude. Jesus exerceu um pouco mais de 3 anos de ministério, a gente está aí há 2000 anos como igreja, alcançando lugares que Jesus não teve oportunidade, focou ali nos judeus, numa região geograficamente mais delimitada. O importante, gente, é que Jesus fala assim, olha, eu estou delegando a vocês essa missão gloriosa de propagar o Evangelho, mas eu não estou largando vocês nessa missão sozinhos, não. Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vou fazer. Jesus não está aqui dando uma carta branca para dizer, peçam o que quiserem, que eu vou fazer como um gênio da lâmpada, todos os seus desejos e vontades. Jesus está falando isso dentro do contexto do chamado para a missão. Vocês vão fazer coisas grandiosas, se vocês pedirem, porque vocês não estão sozinhos nisso, não é o projeto de vocês, o reino não é de vocês, a igreja não é de vocês, a missão não é de vocês. A minha missão vai ser cumprida por vocês e eu vou dar suporte a vocês nesse processo. E a gente então precisa entender que Deus capacitou a gente com o Espírito Santo. A gente viu na semana passada quanta coisa a gente recebeu no momento que o Pentecostes aconteceu, não é? Para a gente cumprir essa missão no mundo. E aí Jesus falou assim em Mateus 18, tudo que ligarem na terra, vocês como igreja, terá sido ligado no céu, e tudo que desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Há uma autorização sobre a igreja, mas essa autorização é para o cumprimento de uma missão. Eu não sei se você sabia disso, alguém já te disse, eu acredito que o pastor Henrique trate bem isso na classe de conexão, mas quando você decide entregar sua vida para Jesus e passa pelo batismo, você nesse momento está sendo ordenado missionário. Eu e você somos missionários desde o momento que nos rendemos a Cristo e oficializamos o nosso compromisso com Ele. Tem uma frase bem famosa que a gente às vezes cita, né? Todo cristão é um missionário ou um impostor. Essa frase atribuída a Charles Spurgeon é uma verdade enorme, gente. Jesus não está querendo consolar a gente, encorajar a gente, fortalecer a gente, para a gente ficar confortável, sentado, observando, aprendendo, deslumbrado, teologizando, teorizando. Não foi para isso. Ele equipou a gente com o Espírito Santo, ele encorajou a gente com esse e tantos outros textos para dizer assim, olha, vocês estão aqui para fazer obras ainda maiores. Não pensem que depois que eu ascender aos céus, vocês vão ficar acuados, vão ficar com medo. Não, a lógica é o contrário, vocês vão fazer coisas ainda maiores, amém, irmãos? Foi para isso que eu vim, e é para isso que o Espírito foi enviado. E aí a gente não pode deixar de fazer uma advertência. Quando Jesus fala na parábola dos talentos, a respeito do comportamento do primeiro cara que pegou o talento e enterrou, e disse, Senhor, sabendo que o Senhor é um Deus severo, que o Senhor ceifa onde não semeou, e ajunta onde não espalhou, e assim por diante, todo um discurso, toda uma argumentação, eu enterrei o talento, eu não multipliquei o que o Senhor me deu, eu não investi, eu preferi ficar numa postura de segurança. E Jesus condena aquele comportamento de acomodação, de comodidade com uma vida infrutífera. Ele fala, ó, não é para isso que eu chamei vocês não, gente. Ele fala assim, quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus está falando assim, olha, eu não chamei vocês, eu não salvei vocês, eu não enviei o meu Espírito para vocês viverem uma vida confortável em torno dos seus interesses, dos seus prazeres. Não. Eu fiz isso para vocês darem fruto, para vocês agonizarem pelas almas, para vocês pregarem para os seus amigos. Que vergonha, às vezes, a gente ficar sabendo que tem célula. Lá na célula tem gente que diz que não tem amigo de oração, não, que não gosta muito dessa coisa de ter que ficar tendo amigo de oração e orando por aquela pessoa e convidando. Vergonha, irmãos. Vergonha para quem tem esse comportamento, essa lógica. Porque ela vai contra tudo que Jesus ensinou.
A lógica bíblica é da multiplicação, como a gente testemunhou hoje aqui. A lógica bíblica é: eu tenho sim que agonizar por essas pessoas, orar por elas, e não só o meu amigo de oração, pessoas que eu estou em contato para além dele. Eu tenho que me preocupar com essas pessoas, orar por elas e pedir: Senhor, me ajuda a alcançar essas pessoas para o Senhor. E muitas vezes a gente perde um tempo enorme com debate, não é? Eu às vezes me pego nesse pecado, né? Vãs discussões, debates completamente vazios, que ao invés de aproximar as pessoas, afastam elas ainda mais do Evangelho e do que a gente tem de bom para falar para elas. Que o mesmo Deus que criou elas enviou o Filho dele para morrer no lugar delas, para que elas sejam salvas. Amém? Que Deus desperte nosso coração para esse senso de missão. Cumprir missão não é largar tudo, não. Eu vou largar tudo, vou cumprir missão. Não é isso que a palavra fala. Muitas vezes Jesus não quer que você largue nada. Lembra do gadareno? Senhor, eu quero ir contigo, vou largar tudo. Jesus: não, volta lá, vai pregar para o seu povo. É aí mesmo, no lugar comum. E é aí que Deus quer te usar, no lugar que você está morando, no lugar que você está trabalhando, estudando. Então, recapitulando aqui, 3 breves aplicações para a gente levar. Primeira delas: certifique-se de que você tem uma fé sólida em Jesus. Certifique-se de que essa fé que você tem em Jesus te faz desejar a volta dele, te faz desejar viver à luz dela e se deixar condicionar por ela. Essa fé que a gente tem em Jesus, gente, ela não é uma fé que é exercida no ato da conversão, ela é uma fé que faz a gente se converter todo dia. Aquilo que a gente chama de santificação, né? Todo dia tem coisa que muda em mim. Por quê? Porque eu tenho uma fé impregnada, que tomou conta do meu coração, que me incomoda com coisa errada. E o Espírito Santo nutre essa fé e faz ela crescer em mim. E se a milícia tomar conta, e se o tráfico de drogas criar um império maior do que o Estado, não importa, porque a minha vida está segura em Deus. E eu vou junto com Ele para a eternidade. Se Ele quiser ceifar minha vida hoje, não vai ser o fuzil que vai ceifar minha vida, vai ser o próprio Deus na sua soberania, para eu viver eternamente com Ele em glória. Eu estou muito tranquilo e seguro quanto a isso. Então certifique-se de que você tem uma fé sólida em Jesus. Se tiver, Jesus pode voltar, o mundo pode acabar, o meteoro pode cair, né, Marcão? Segunda aplicação: seja dedicado à imitação de Cristo. Não existe vida cristã sem imitação de Cristo. Não existe vida cristã sem imitação de Cristo. Aquele que quer vir após mim, dia a dia se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Amém? Se a gente está o tempo todo tentando salvar a nossa vida, tentando salvar o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de ser, salvar a nossa filosofia pessoal, a gente já está perdido. Mesmo que a gente acredite que está achado, está encontrado, não está. Não existe vida fora da imitação de Cristo. Santidade tem que ser algo que a gente persegue. Todo cristão tem que ser gente que persegue santidade. E aí o mundo vai começar a olhar para a igreja e falar: agora eu estou acreditando. Esse Jesus que essa igreja prega, esse Jesus eu acredito. Eles são coerentes com aquilo que Jesus pregou. Eles estão buscando de coração. Olha quantos pecadores como eu. Quanta gente falha, mas gente quebrantada aos pés do Senhor. Gente que está buscando de verdade obedecer. Amém, irmãos? Santidade ao Senhor. Muito antes que alguém suba ao púlpito para pregar contra algum pecado, o Espírito Santo já deu discernimento. Já não vou fazer isso. Isso é prática mundana, né? Não é porque o pastor mandou, é porque é bom senso. Eu estou lendo a Bíblia não me autoriza a viver, a adotar essa cultura na minha vida, né? E a terceira e última aplicação: viva na missão que Jesus delegou a você. Há uma missão comum que está sobre todo cristão.
todo cristão tem o chamado para proclamar a boa nova do Evangelho, a ser o sal da terra e a luz do mundo. Quem é o sal da terra e a luz do mundo? A igreja, eu e você. Estamos aqui para fazer diferença no meio das trevas. E aí, gente, se a gente está cheio de fé, vivendo e buscando uma vida santa, e imbuído dessa missão, consciente dela, gente, Jesus pode voltar a qualquer momento, a gente está pronto. E a gente precisa assimilar isso, sabendo que um dia a gente vai prestar contas. E a gente pode falar assim, eu pode voltar hoje, que eu estou pronto para prestar contas hoje, de que eu me entreguei totalmente, eu me rendi totalmente. Eu me rendi ao teu senhorio, ao teu governo soberano. Amém? Senhor querido, obrigado pela tua palavra, Senhor, pelo consolo que vem dela, Senhor. A gente vive num mundo que faz a gente ficar tão desesperançoso, humanamente falando, a gente olha em volta e não vê muita esperança, Senhor, de melhorar. A gente olha para o conflito no Oriente Médio, para as guerras que estão em curso, a gente olha para a expectativa que muitos têm de uma terceira guerra mundial. Essas coisas, Senhor, se a gente não tem fé no Senhor, a gente se apavora, a gente entra em desespero. Mas uma vez que a gente crê no Senhor, uma vez que o Senhor é a nossa segurança, uma vez que a gente vive na expectativa da eternidade, Senhor, vem confortar a tua igreja, vem nos encorajar a viver de tal forma que a gente não só não tenha medo da sua volta, mas aguarde com ansiedade santa, com expectativa santa esse teu retorno, para a glória e louvor do teu nome. Continua fazendo a tua igreja caminhar em triunfo, dando bom testemunho, sendo luz no meio das trevas e fazendo diferença onde tem vivido, para a glória e louvor do teu nome, Jesus. Amém, Pai.